Bem, primeira coisa, Mauro, quero te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Vai falar hoje de ancoragem esquelética com ortopedia maxilar. Acho que é um assunto extremamente interessante, um assunto diferente. Então, assim, a palavra é sua, fique à vontade, fale, de vez em quando eu vou fazendo umas perguntas, mas fica-se em casa, você está em casa aí à vontade, tá bom? Vamos Bom, lá. vamos lá. Então, tentar falar um pouco sobre ancoragem esquelética. Ancoragem, acho que são dois temas. Ontem até falei, ontem numa live, ontem à noite, sobre a ortopedia, o quanto que a ortopedia ela poderia, assim como a periodontia, tá unindo a implantodontia, anda junto e complementa. Eu, como sou um especialista nas duas especialidades, então, eu pude ver o quanto que a gente pode se beneficiar conhecendo os dois lados da moeda, as duas especialidades que não tem, são distintas, são conhecimentos distintos das duas, tanto da parte de diagnóstico, planejamento, tratamento, são visões distintas, mas que se completam, tá certo? Para quem nós que tratamos maloclusões, que tratamos saúde bucal, que tratamos pacientes, que tratamos oclusão, função, mastigação, respiração, dinâmica de mastigação, todo esse complexo do paciente. E aí a gente tem vários segmentos da ortopedia que a gente pode tratar. Quando a gente fala de ortopedia, no pé da letra já remete à ideia de quê? De tratamento de crescimento. Né? Então é o pé da letra, assim, vamos dizer, o mais forte de uma ortopedia maxilar seria o tratamento de uma deformidade, seja ela esquelética ou muscular ou de tecidos moles de um crescimento e tentar harmonizar a dinâmica, a função mastigatória, a respiração orofacial e a parte esquelética desse paciente. E aí entra um pouco sobre o quanto que a ortodontia com a ancoragem esquelética, ela pode contribuir hoje com o conhecimento da ancoragem esquelética na resolução dessas deformidades, na resolução desses problemas de crescimento que muitas das vezes a gente pode inclusive tirar um paciente de uma cirurgia ortognática, entendeu? E levar uma ortodontia mais confortável. Então, o paciente ele vai continuar, vamos dizer assim, ele é um portador de uma doença. Então, o cara, vamos falar aqui, se você tem uma classe 2 esquelética, uma classe 3 esquelética, você é um paciente que é portador de uma classe 2 esquelética. E como todo portador de uma classe 2 esquelética, você vai ter, de acordo com a severidade dessa maloclusão esquelética, você vai ter os comprometimentos estéticos dentários, estéticos faciais, funcionais, mastigatórios, respiratórios, de deglutição, de todos esses associados a toda essa deformação. E que a gente precisa ter meios e subsídios para intervir nas diferentes fases da vida desse paciente. E a ancoragem, assim como os aparelhos funcionais me trouxeram a grande valia dentro da minha ortodontia, podendo tratar um paciente, por exemplo, de 2 anos de idade. Eu mostrei ontem, na live de ontem, o tratamento de um paciente com 2 anos de idade. E a ancoragem esquelética, levando a ancoragem esquelética para a ortopedia, isso me trouxe também um subsídio a mais para tratar pacientes, aqueles que estavam no final, por exemplo, de uma adolescência, que eu tinha última cartada para dar para ele, que esse cara já estava pronto para ir para a cirurgia. E o que eu tenho para esse paciente? Ora, eu tenho que ter alguma coisa que seja efetivo, rápido e que não dê a opção do paciente não usar, ou dele não querer usar, entendeu? Então, simplesmente os pais chegarem no meu consultório e dizerem: você tem a solução? Meu filho é cirúrgico. Olha, a gente tem uma tentativa. A gente pode tentar normalizar a parte esquelética e depois trabalhar concomitantemente ou após isso a parte funcional, a parte de tecidos moles desse paciente. Então é mais ou menos isso, trazer um pouco da ideia desse tratamento,
um pouco sobre a parte de diagnóstico, planejamento, e no final a gente entrar um pouco sobre como é que eu estou trabalhando isso em relação às classe 2 e às classe 3 esqueléticas hoje na minha clínica, com meus alunos, com meus pacientes. Tá bom? Então eu preparei aqui um esquema mais ou menos organizado desde a parte de diagnóstico e até a gente chegar na parte de tratamento, onde a gente vai ter uma abordagem com em que casos que a gente vai interferir bem com essa ancoragem esquelética nesses pacientes com esses problemas e casos que são mais suscetíveis e que são mais favoráveis para essa intervenção, que eu diria até que é uma intervenção um pouco agressiva, vamos falar assim, do ponto de vista até mesmo de, embora que seja uma besteira, mas você tem que, para o paciente, aquilo ali é um furo, sim, é um implante, então é uma coisa que não é muito fácil, entendível, quando você entra num consultório de um ortodontista, que a ideia que você tem é que vai botar algo na sua boca que o mais desconfortável da consulta é uma moldagem. Sim. Então, ninguém, até a gente lá nos primórdios, quando eu comecei a fazer ortodontia, tinha colegas meus, e até tenho gente, assim como nos seus cursos, eu já tive alunos que disseram para mim, Mauro, eu nunca peguei numa carpule desde que eu me formei. Normal, um ortodontista, então, e que de repente a gente foi tendo que mudar o portfólio da gente, botar materiais de periodontia, mudar o materiais de cirurgia para poder agregar e dar mais qualidade no nosso tratamento. Então, a nossa caixinha de ferramenta, que era reduzida, com o aumento do conhecimento da ancoragem esquelética, com o aumento da contribuição dos portfólios desenvolvidos dentro da ortodontia, nós fomos obrigados a ter a abrir um leque de conhecimento, e isso tudo foi favorável ao nosso paciente. Então, a ideia da gente é mais ou menos essa. A gente vai falar um pouco da ancoragem esquelética na ortopedia dos maxilares. Qual a importância disso no tratamento ortodôntico ortopédico? A importância é que, poxa, você precisa resolver o problema do paciente e que isso nem sempre você tem um tempo hábil para isso, ou se você pode ter ou não tempo para esse tipo de paciente. Então, tem paciente que você vai ter conforto para trabalhar, tipo, você pegar um paciente com a desarmonia esquelética aos 8 anos de idade, é um paciente que você tem aí um pano para manga para ele para trabalhar durante toda a fase de crescimento até ele terminar o seu pico de crescimento e entrar numa fase adulta. Então, você não precisa entrar com nenhum tratamento muito agressivo, nenhum tratamento desconfortável ao paciente ou oneroso, seja lá por meio do que for. Mas a ancoragem esquelética, ela veio sim para somar principalmente naqueles casos em que eu preciso de resultados eficientes e rápidos a curto prazo. Entendeu? Daqueles pacientes pouco colaboradores. E onde é que entra essa indicação desse tratamento dentro do consultório? Olha, no Brasil, um estudo realizado em São Paulo, estima-se que em torno de 3% da população é portadora de uma classe 3 esquelética. E esse número se agrava muito mais quando vai para uma classe 2 esquelética, onde 54% dos pacientes são classe 2 esqueléticas. Isso é um estudo que não está atualizado, logicamente que isso pode ser ainda maior. E se a gente for pensar, olha, do ponto de vista de números, será que 3%, 54% é um número muito pequeno para eu estar me preocupando tanto assim? Poxa, não é, porque a grande maioria dos pacientes que procuram o ortodontista no consultório são pacientes que têm problemas dentários ou esqueléticos. São pacientes que estão incomodados com a estética, com a função ou com o problema de crescimento. E o paciente que ele é todo normal, que ele é um padrão 1, que ele é um classe 1 esquelético, e que ele tem um pequeno apinhamento, um pequeno diastema, esse, na grande maioria das vezes, ele não está incomodado em resolver esse problema, porque isso, ele já é um paciente harmônico, provavelmente abre e fecha astro facial. Já é um paciente que tem uma face agradável, uns dentes agradáveis, um sorriso agradável, e ele não está incomodado com esse pequeno detalhe. Agora, a gente tem sim um leque de pacientes que procuram respostas a esses tratamentos a essas maloclusões mais agressivas, que são as classe 2 e a classe 3, e isso faz com que esse percentual de 54%, mais ou menos 5%, quase 60% de uma população que tem uma desarmonia esquelética, procure em massa o nosso consultório ortodôntico. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente recebe no nosso consultório são pacientes
que 90%, 80%, 90% dos pacientes são pacientes com desarmonias grandes esqueléticas de classe 2 ou classe 3. Quando a gente pega um paciente que é todo harmônico classe 1, um bobinho, que tem um pequeno apiamento, e a gente bota o alinhador, poxa, que tranquilidade, entendeu? Sim. Pô, isso aí eu vou resolver, entendeu? Você fica até daqui antes do final do ano, ele está comendo o ovo, o Papai Noel lá, o presentinho de Papai Noel dele já está sem aparelho. Então é mais ou menos isso, essa nossa preocupação. E aí vem uma pergunta: quando tratar esses pacientes? Bom, a gente perguntar, a gente faz uma abordagem desde o início do paciente. Então, qual o momento que esse paciente vai procurar a gente para tratamento? Então, o paciente ele chega, qual o momento que o paciente deve buscar uma orientação profissional de um ortodontista? Eu diria que após o nascimento dele, assim que ele conseguir ter maturidade para sentar na cadeira do dentista, de um ortodontista, de um ortopedista, de um odontopediatra, para poder avaliar como está o desenvolvimento não só da parte dentária dele, mas o desenvolvimento do crescimento das funções mastigatórias, da dinâmica mastigatória desse paciente também. E avaliar o quê? Qual é o momento de você tratar a partir do momento que você consegue identificar alguma alteração dentária, esquelética ou funcional. É na dentadura decídua, dentadura mista, permanente, antes do pico de crescimento, no pico de crescimento ou pós-pico de crescimento. Bom, não tem muita resposta para isso. Então, o que a gente tem é que existem diferentes protocolos de tratamento em que se resume você pode resumir o paciente em 3 fases distintas de crescimento, que se chama infância, fase da adolescência e fase adulta. Na fase da infância, a gente trata perfeitamente esses pacientes, por exemplo, com tratamentos ortopédicos funcionais, que são aparelhos mais confortáveis para esse paciente, tratamentos menos agressivos, de fácil adaptação na boca do paciente e que têm resultados efetivos. Já na fase da adolescência, os pacientes é um período em que eu tenho o quê? Normalmente eu tenho pouco tempo para trabalhar com desarmonias esqueléticas. Eu já estou beirando aí o final do crescimento, entrando na fase adulta. Depois que o paciente entrar na fase adulta, eu só tenho 2 tipos de tratamento para ele: compensatório ou cirúrgico. Ô, Mauro, e Então, qual que seria a idade desses pacientes? Por exemplo, infância, adolescência, existe diferença entre meninos e meninas? existe diferença entre homens e meninos. A idade, Rodrigo, não seria muito a idade biológica, não seria muito a idade cronológica, e sim uma idade biológica. Deixa eu passar o próximo slide aqui, que você vai entender um pouco essa resposta aí, que eu já preparei isso aí, já imaginando que fosse realmente fazer. Então, a gente tem aqui, ó, nesse gráfico aqui, por exemplo, ilustrando aqui, a gente tem a fase da infância, a fase juvenil, a mínima pré-puberal, a adolescência, até chegar na fase adulta. Então, vamos dizer assim, até aproximadamente, eu não gosto muito de falar idade cronológica, mas até aproximadamente 10 anos de idade, a gente estaria numa fase da infância. A gente tem a primeira infância, 0 aos 3 anos, de 3 aos 10 anos, mais ou menos a segunda infância, que a gente tem pequenos surtos de desenvolvimento. E o maior surto de crescimento a gente vai encontrar justamente nessa fase da adolescência, onde a gente tem as grandes alterações de desenvolvimento de gônadas, de tecidos, a velocidade de crescimento desse paciente com a fase hormonal de grande importância no desenvolvimento dos maxilares, onde a gente vai ter a evidência das alterações esqueléticas e onde é possível também a gente fazer as maiores e melhores intervenções ortopédicas. E talvez as últimas que precedem a fase adulta, onde não vai ser mais possível tratar esse paciente de uma forma de alterar o seu crescimento, e sim, normalmente, somente aí remodelar alguma patologia esquelética que esse paciente teve. Então, em termos de divisória, seria mais ou menos isso, até uns 10 anos de idade, mas isso é uma coisa muito cronológica, eu não gosto de dividir o paciente cronologicamente, porque tem paciente que ele entra na puberdade aos 9 anos de idade. Tem paciente que entra na puberdade aos 10, 11 anos de idade, e isso varia muito
Entre a questão de sexo, a gente sabe que os meninos, eles são menos precoces, as meninas, ou melhor falando, são mais precoces do que os homens, em média, 2 anos de idade na adolescência. Então, elas entram com alterações comportamentais e biológicas de formação. O corpo da criança se transforma em corpo de mulher, isso é uma alteração biológica a partir dos 9 a 10 anos de idade. E os meninos um pouco mais tarde, entre 10 e 11 anos de idade. Isso é biológico. Então, essa alteração é o início justamente dessa fase da adolescência, dessa fase da período da puberdade. Puberdade, lembra de pubis, de repente é o tempo de pubis que está ligado à sexualidade. Então, a transformação daquele corpo de criança para um corpo de adulto voltado para a procriação, a perpetuação da espécie, a sexualidade e todas as alterações que advêm desse período, dessa fase. Então, é mais ou menos isso. E como é que a gente vai determinar isso? Olha, esse surto pubescente, Rodrigo, ele tem uma fase ascendente, tem um pico e tem uma fase descendente. Ok? E tem aqui, eu tenho velocidades distintas de crescimento, com hormônios de crescimento aqui, intensidade hormonal, de carga hormonal desse paciente de diferentes magnitudes. Que isso pode ser favorável ou contra, dependendo do tipo de maloclusão do paciente. Imagina o seguinte, olha só, deixa eu voltar aqui de novo. Imagina que você está diante de um paciente, vamos dizer, de um paciente com a classe 3 esquelética, onde esse paciente ele tem a predominância do prognatismo mandibular. O que seria interessante do ponto de vista desse paciente? Seria interessante que eu tentasse conter esse desenvolvimento, esse vetor de crescimento horizontal da mandíbula dele, redirecionar para poder aparecer menos ou poder exacerbar menos essa classe 3 esquelética do paciente. E seria interessante que acabasse logo o crescimento desse paciente. Então, que eu conseguisse diminuir a intensidade de crescimento desse paciente, passar mais rápido por esse período de pico, e que ele terminasse logo eu contendo e segurando, tentando mudar o vetor de crescimento desse paciente através dos meus aparelhos. Ao passo que, por exemplo, numa classe 2 esquelética, se você tiver uma deficiência mandibular, que é a grande maioria dos nossos pacientes, eu vou tratar normalmente com aparelhos que vão estimular o crescimento mandibular. Então, o que seria interessante? Olha como essa dinâmica leva a gente a pensar, poxa, será que é interessante todos os casos, e não existe todos, e não existe sempre, não existe nunca, não existe nenhum dentro da ortodontia. Então, isso é uma outra verdade e é uma afirmativa, pura verdade dentro da nossa ortodontia. Então, eu tenho um paciente que tem uma classe 2 esquelética, que eu vou utilizar uma deficiência mandibular, que eu vou utilizar um aparelho que estimula o crescimento da mandíbula do paciente para frente. Então, nesse paciente, eu quero o quê? Eu quero que tenha muita carga hormonal favorável ao meu padrão de crescimento, estímulo de crescimento da mandíbula, e que possa também demorar um pouquinho para dar tempo do meu aparelho agir. Que esse período da puberdade desse paciente não termine logo, e dê tempo do meu aparelho trabalhar na boca desse paciente. Certo? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, essa analogia dentro da maloclusão do paciente, o que é interessante para ele e o que é ruim. Então, nem sempre o paciente, o ideal, nem sempre não, mas o ideal é que a gente consiga acompanhar o paciente desde a fase primária dele, da infância, até chegar na puberdade. E a gente ter aparelhos, sim, para trabalhar funcionalmente dentro da infância, e aparelhos para a gente trabalhar esqueletalmente com o auxílio da ancoragem esquelética no período da puberdade. Então, é uma coisa que é bastante pano para manga para a gente trabalhar. Então, o surto pubescente, ele varia individualmente em intensidade e duração, como eu falei aqui anteriormente. Então, a gente tem pacientes que têm um surto mais demorado, ele vai passar pela adolescência até 17, 18 anos de idade, que ele vai virar um paciente adulto. Isso acontece muito em homens. E tem moças e mulheres que vão, com 15 anos de idade, ela já está praticamente uma adulta. Ela já tem todas as características sexuais secundárias desenvolvidas, ela tem a parte esquelética dela terminada. Se a gente fizer um estudo do crescimento esquelético dessa paciente, está finalizado. Então, ela já é uma paciente adulta.
Existe um outro termozinho utilizado, conhecido na literatura na medicina, chamado aceleração secular do crescimento. Isso é um termo utilizado pelos médicos para justificar o fato de que, século a século, a menstruação está chegando mais rápido e, consequentemente, o crescimento dos seres humanos está cada vez mais precoce. Olha que dado interessante. No século XVIII, as mulheres menstruavam aos 17 anos de idade. Isso, nos dias de hoje, imagina, 17 anos de idade, eu tenho mulher que tem 2 filhos já, entendeu? Verdade. Carregando já no colo. É verdade. Entendeu? E atualmente é normal o quê? A menarca entre 10 a 12 anos de idade. Então é um outro tipo de realidade. Que a gente isso varia, isso daí, a contribuição disso está principalmente em relação ao quê? Bom, deixa eu passar aqui. Inclusive você pega, né, meninas de 13, 14 anos, e você vê que já terminou completamente o crescimento. E não tem, você já está na fase pós-crescimento, né? Isso é muito comum hoje no consultório, né? Muito comum. Adulta, né? Entra aquela mulher que ela diz, eu tenho 16 anos. Meu Deus, você parece... Não, mas é isso mesmo. E o contrário é verdadeiro. Você vê meninos, né, com 12 anos que são crianças, né? Completamente. Você fala, como é esse menino com 12 anos aí tem idade mental de 9. E você vê meninas com 12 anos que têm idade mental de 15, 16, que já são mulheres. Você olha, você fala, nossa, essa menina de 12 anos é uma mulher já. E você vê menino de 12 anos que é uma criança. Então, tem os dois. Geralmente a menina é muito mais rápido, né? Então, essa variação acontece. E isso tem que ser avaliado na parte diagnóstica do nosso paciente. A gente tem que conhecer bem. Então, antes de a gente interferir, e eu quis propositalmente preparar essa parte desse conteúdo inicial, porque a parte de tratamento, é muito legal, eu quero ver como é que bota o mini implante, onde bota, qual é a mecânica, mas, se você não tiver um protocolo, um diagnóstico preciso, você não tiver um planejamento, você não tiver como visualizar os primeiros problemas do seu paciente, depois de identificar em que fase de tratamento está adequado aquele tratamento, você vai estar dando o mesmo tiro de 12, de repente, para todo mundo. E, de repente, você está diante de um paciente e não precisa se submeter àquele tipo de tratamento, um tratamento, de repente, mais adequado para ele, não é o tratamento que você tem na sua bagagem. Entendeu? Mas a falta de conhecimento, a falta de diagnóstico, então eu preciso conhecer técnicas diversas dentro da ortodontia, dentro da ortopedia, eu preciso conhecer formas de diagnóstico diversos dentro da ortodontia, conhecimentos diversos de crescimento, de ortopedia, para poder unir, de odontopediatria, para poder unir todo esse conhecimento e poder justificar a melhor forma de tratamento para o meu paciente. Então vamos voltar aqui. O que se deve a essa aceleração secular do desenvolvimento? A nutrição, a gente sabe que hoje a qualidade alimentar nossa, a indústria dos fast foods está cada vez mais... Isso faz com que há uma precocidade. Outra coisa também é o número de enfermidades. Parece que é uma zika, né? A gente está vivendo, inclusive, uma agora, em que o organismo, cada hora, está sendo necessitado de fazer uma mutação para aquela nova enfermidade conhecida. E o aumento na estimulação psicossocial. Então, aumento na estimulação da erotização, por exemplo. Então, tudo hoje está ligado. Você vê um menino hoje de 8 anos de idade, 10 anos de idade, ele já procura ali, ele já olha a dançarina lá do programa, sei lá, XYZ, ele já fica procurando olhar o shortinho dela, ou então fica... Então, uma coisa que é estimulada, então, até no meio, quando eu era criança, a televisão, para passar um beijo da boca, era só a novela das 8. 18. Fora do horário, né? Fora do horário, entendeu? E hoje em dia, poxa, pelo amor de Deus, 5 horas na malhação, você já está vendo ali como se faz a reprodução de A com B, de A com A, de C com C, e qualquer tipo de A, B e C, de qualquer natureza. Então, isso tudo é um estímulo psicossocial. Isso tudo vai gerar uma alteração na hipófise do paciente. Isso está explicado já na medicina, que traz essa precocidade toda desses pacientes. Vamos voltar para cá. Olha só, durante o surto de crescimento crâniofacial, o comprimento mandibular, Rodrigo, e a altura do ramo, ou seja, a mandíbula toda, ela pode aumentar em cerca de até 24% durante a adolescência.
Olha que dado importante que a literatura mostra para a gente. Ou seja, os grandes incrementos, se o paciente tiver realmente uma tendência de aumento de volume, de crescimento mandibular, durante o surto de crescimento, durante aquela fase da puberdade, essa mandíbula do meu paciente ela pode aumentar até 24% nos casos de grande tendência a crescimento mandibular. Isso é um número muito grande, é um número muito forte. Esse paciente ele tem que estar dentro do consultório da gente, ele tem que estar sendo acompanhado direto, pertinho dele, para conter, para tentar segurar essa maloclusão dele, que é muito agressiva. Ou a gente pode também aproveitar o favor da gente, se for uma classe 2 esquelética, a gente pode aproveitar essa tendência de grande crescimento mandibular do paciente para poder aproveitar isso para corrigir o problema esquelético. Ao contrário, se for uma classe 3 esquelética. Por isso que as classes 3 esqueléticas, elas normalmente elas são mais difíceis, talvez, não sei se o termo seria esse, ou mais desagradáveis para nós profissionais tratarmos, porque a contenção esquelética desse problema é um pouco mais delicada e ela normalmente envolve outros tecidos e outras funções correlacionadas com a parte esquelética. Na época do pico da adolescência, a distância entre o articulário, que é ali na região do côndilo, até o pogônio na região do mento, pode aumentar 5 milímetros no sexo masculino e 3,5 no sexo feminino. Então, a gente jogar o mento mais para frente 5 milímetros ou 3,5 nas meninas. Isso é um número muito grande. E como é que, Mauro, como é que você determina se um paciente está ou não na infância, na adolescência, se ele está na fase adulta, em que fase ele está no pico, pós-pico? Bom, lembrando um pouquinho aqui, eu utilizo muito esse sistema de classificação do Fishman. Eu gosto bastante desse sistema, então é um sistema bastante conhecido, fácil de identificar, onde a gente consegue, com a radiografia de mão e punho, identificar em que fase de crescimento o meu paciente se encontra de acordo com o sexo. Então, tem a fase, por exemplo, aquela radiografia que me dá que ele está numa fase 7, sendo sexo masculino, ele estaria aqui, ó, logo um pouquinho após o pico, na hora do pico do crescimento. Dando no estágio 10, 11, eu sei que ele está no final do crescimento, no estágio 1, 2, ele está no início da mínima pré-puberal, então ele está entrando na puberdade. E se não der nenhum, ou seja, o paciente não tem larguras de epífise igual a larguras de diáfise nenhuma, significa que esse paciente está na fase da infância. E aí esse tipo de abordagem, seja ele o método, qualquer método que você vai utilizar, que pode ser pelas vértebras cervicais, pode ser pela mão, isso é importante para eu poder viabilizar qual a metodologia empregada para essa correção esquelética do problema do meu paciente. Então, primeira coisa, como eu falei anteriormente, Mauro, como é que você trabalha com ancoragem esquelética na ortopedia? Bom, a ancoragem esquelética na ortopedia, na minha experiência clínica, na minha visão, ela entra na puberdade. Então, nessa fase, pico, pós-pico, então seria quando eu não tenho mais, eu tenho pouco tempo para fazer a correção esquelética, eu preciso de resultados efetivos e rápidos, ou que minimizem ou que resolvam o problema do crescimento desse paciente. Então, eu preciso ser um pouco mais agressivo na minha mecânica, eu preciso contar menos com a colaboração do paciente e ser mais efetivo na mecânica, na arma que eu tenho na minha mão. Vamos voltar aqui um pouquinho. E você usa no pós-pico também por causa do tipo ósseo ou não? Você pensa só no crescimento? Porque, por exemplo, alguns trabalhos eles comprovam que o paciente no pós-pico, né, paciente na fase de final de adolescência, indo para uma fase adulta, ele tem uma qualidade óssea melhor do que o paciente mais novo. Tanto é que o maior índice de perda de dispositivo são em adolescentes, em jovens, né, abaixo de 15 anos. Tanto é que, às vezes a gente fala, ó, o paciente tem 15 anos, a chance de você perder é muito maior do que um paciente com 18. Você usa também essa referência ou não? Não, eu penso nessa referência sim, mas isso não contraindica o uso da minha ancoragem esquelética, entendeu? Porque a gente sabe que a ancoragem esquelética, você pode, logicamente que a gente pensa, a viscoelasticidade
e o fato da qualidade do osso do paciente ser mais esponjoso, um osso menos compacto nas idades mais precoces, isso é um fator que não favorece tanto para uma ancoragem mais eficiente esquelética, principalmente quando a gente quer fazer tratamentos com magnitude de forças um pouco mais elevadas. Sim. Quando a gente quer um Perfeito. apoio maior de mecânica ortopédica com resultados mais agressivos do ponto de vista esquelético. Então isso vale a pena, mas a gente tem ao mesmo passo, a gente tem aquele contrabalanceio que é o planejamento do comprimento e do diâmetro do seu mini implante para adequar a situação em que você está dando paciente. Então, penso sim nessa forte, além da idade, na viscoelasticidade, na parte da porosidade do osso, mas adequando também na parte de diagnóstico. Mas esse pensamento não faz com que eu contraindique a minha necessidade da ancoragem esquelética. Só se realmente não for possível. Sim, perfeito. Okay? Bom, voltando aqui. Então, depois que eu defini a idade biológica do meu paciente, fechei o diagnóstico do paciente, então eu defini qual é o tipo do problema do paciente, identifiquei as características biológicas que esse paciente produz, eu vou determinar agora qual é o tipo do tratamento que eu vou ser adotado. Então, eu vou fazer um tratamento compensatório ou não, e aí o que vai acontecer? Olha, eu estou diante de um paciente adulto, então eu vou fazer o quê? Um tratamento compensatório ou não, ou um tratamento cirúrgico. Mas o meu tratamento com a idade biológica ainda permite a minha ortopedia, então eu vou partir para um tratamento ortopédico com esse paciente. Isso vai ser favorável a regular as funções desse paciente de uma forma ou de outra. Então aqui eu tenho, olha lá, os dois caminhos que eu posso seguir. Olha, definindo a parte de diagnóstico e planejamento, eu tenho um caminho mais trabalhoso, e quem faz ortodontia sabe o quanto que isso é trabalhoso, a gente trabalhar, quanto maior o problema esquelético, mais sinuoso vai ser a estrada para corrigir esse problema. Então aqui eu vou ter o quê? Unindo o problema dento-alveolar, das maloclusões dentárias do meu paciente, somadas maloclusões esqueléticas, somadas disfunções orais, respiratórias, mastigatórias desse paciente, tudo junto para a gente poder traçar esse tratamento que é muito sinuoso e muito trabalhoso. E muitas das vezes, só a ortodontia fazendo tratamentos compensatórios, a gente não consegue resolver. Vira um caso cirúrgico. Quando eu tenho a opção de tentar resolver com a ortopedia, eu tenho um caminho mais tranquilo dentro da ortodontia. Então, eu tenho o quê? Uma facilidade, um tratamento mais facilitado pela ortopedia, até para finalizar com a ortodontia. Em alguns casos, eu canso de ver resultados até mesmo que a própria ortopedia finaliza bem os casos, sem a necessidade, muitas vezes, nem de uma finalização ortodôntica. E o que eu tenho como opção de um tratamento ortopédico tardio? Eu tenho bem aqui o tema de hoje, que é o que a gente está falando, que é a ancoragem esquelética, onde a gente tem a expansão rápida da maxila. Hoje, nesse caso, desses pacientes, no tratamento tardio, o MARP, que vem muito bem indicado nesses pacientes, com efetividade, com pouco apoio dento-alveolar, com pouco apoio nos dentes, livrando aquelas compensações, aquelas inclinações desnecessárias nos dentes. E a máscara facial, tá bom? Do paciente corrigindo aquelas classes 3. Então, temos aqui como opção de um tratamento ortopédico tardio também a barra manhãs da ancoragem esquelética, que é um tratamento efetivo, que funciona, que resolve os pacientes. Eu tenho mini placas com elástico de classe 3 e eu tenho os mini implantes com elástico de classe 2 e classe 3. Bom, falar um pouquinho aqui, abrir um pouquinho aqui o espaço para falar um pouco sobre essa diferença de placas e mini implantes em classe 2 e classe 3. Bom, particularmente, isso aí é uma coisa minha agora, Mauro Macedo. Eu sonhava com os mini implantes de aço chegarem no Brasil. Então, assim como você, Rodrigo, que foi um precursor também, que fabricou o seu próprio mini implante, que eu uso, inclusive, não é missa de corpo presente, você vai ver os casinhos aí que eu vou apresentar, alguns deles. Então, eu sonhava porque a placa em si
puxa vida, ela é agressiva para um paciente adulto e é muito agressiva para um paciente adolescente. Você tem duas agressões, uma para a outra para tirar. Ah, eu não estou falando aquilo, mas a placa é efetiva, ela resolve. Não estou questionando resultados. Entendeu? Eu estou questionando, primeiro, custo e segundo, biologia. Então, poxa, basta a gente pensar, o seu filho, você queria um mini implante ou uma placa? Se eu te disser que eu resolvo uma classe 2 esquelética, uma classe 3 esquelética com mini implante, você prefere que resolver com a placa ou com mini implante? Então, graças a Deus, hoje a gente tem mini implantes, certo, de ancoragem esquelética de aço hoje de qualidade, que resolvem praticamente todos os nossos problemas dentro do consultório e que eu praticamente hoje eu não faço mais placa na minha clínica. Então eu consigo resolver os problemas dentoalveolares, ortodônticos e ortopédicos com os mini implantes de aço, pelas classe 2 e classe 3, com outros dispositivos associados. Eu vou mostrar aqui no final da aula para vocês um pouco de caso clínico. E que isso é muito bom, foi muito bom, que facilita o manuseio, reduz o custo e é confortável para o meu paciente, tanto para pôr quanto para tirar. Então esse é o meu ponto de vista. Não estou aqui criticando quem faz placa, não estou criticando quem faz só mini implante. Então essa é a minha experiência clínica, como eu já dou curso aí há muitos anos e quem já vivenciou meus cursos sabe que, poxa, a minha experiência toda é em cima dos mini implantes e hoje eu não vejo porquê. Com a qualidade que a gente tem de mini implantes hoje no mercado, a gente não abusar desse mercado que a gente tem hoje. Bom, vamos falar aqui, começando um pouquinho agora a falar de dentes, né? Mostrar um pouquinho de casuística. Como começou toda essa brincadeira, ou talvez como começou a despertar essa vontade de trabalhar com a ortopedia na ancoragem esquelética. Lá em 2010, foi publicado na Engel um artigo do McNamara com o Declercq e outros autores, que comparou dois protocolos de proteção maxilar, de ancoragem de máscara facial com expansão rápida na maxila. Então ele fez um trabalho que ele fez a associação, a comparação da máscara facial com expansão rápida da maxila com o MARP, a expansão rápida da maxila, com a placa, o uso de placas para classe 3. Vou mostrar a foto aqui que vai ficar mais fácil. Em pacientes na fase, olha, da puberdade. Então, no intuito de melhorar o problema esquelético da classe 3 desse paciente, durante a fase da puberdade, em que olha lá, foi instalada uma placa na região do zigomático, não sei se a imagem está dando para ver bem aí, e uma placa na região anterior, onde foi unido essas placas e onde foi tudo começou. Então, a gente está há 10 anos atrás, então nada disso é novidade. Então, o que vem se fazendo, na verdade, é um aprimoramento de técnica, com o portfólio que a gente vem tendo hoje dentro da ortodontia. E a resolução dos problemas vieram acontecendo desde 10 anos atrás. Então, olha aí. Então, eu lembro bem que quando saíram esses trabalhos, mostrando aqui ó, o antes e o depois, mostrando as alterações esqueléticas produzidas por esses tipos de aparelhos. E veja só, olha essa radiografia aqui, por exemplo, o volume de maxila produzido por esse paciente com essa mecânica. Então, é uma coisa assim, fantástica, porque a gente não vê aqui um problema dentoalveolar corrigido. E, querendo ou não, um problema esquelético num paciente final de crescimento, num paciente tardio, com a indicação precisa, e que a gente consegue livrar o paciente. Então, ficar babando nesses resultados, ó, inicial e final. Quando eu vi esses trabalhos, eu fiquei babando nessa casuística e doido para fazer isso. Eu acho que você também, todo mundo que gosta dessa parte de ancoragem esquelética, era tudo que a gente queria chegar. E aí a conclusão do trabalho diz que os autores concluíram que o trabalho da expansão rápida da maxila com placas produziu um avanço maxilar significativamente maior do que o avanço com máscara facial, tão utilizado, tão preconizado até então. O que a gente tinha, hora de qualquer luxo, o último tiro que eu tenho para descartar uma maloclusão de classe 3.
de junção e máscara facial para o paciente. Assim foi a minha ortodontia por anos, entendeu? A minha ortodontia, quando eu tentava fazer a ortopedia no paciente tardio, até eu conhecer a ortopedia funcional dos maxilares, então era o que eu tinha ali e eu achava, poxa, resolve bem. E de repente, em 2010, veio essa chacoalhada na ortodontia com esse trabalho do De Klerk, mostrando que, poxa, as placas, a ancoragem esquelética, ela pode produzir resultados melhores dentro da ortopedia, né? Resultados ortopédicos melhores do que a ortopedia tradicional feita pelos ortodoncistas. Bom, não parando por aí, graças a Deus, tivemos ainda em 2015 uma nova publicação do De Klerk juntamente com o Profit. Não sei se você teve acesso a esse trabalho, e um trabalho de correção da classe 3, onde eles também, o que eles fizeram? A mesma coisa, um tratamento com placas, já com 5 anos já de experiência, realmente é uma opção viável para tratamento de classe 3 de esqueleto, indicado para paciente acima de 11 anos. Veja você que naquela época, 10 anos atrás, há 5 anos atrás, o De Klerk, que eu acho que é uma autoridade, com todo respeito, porque foi um dos precursores da ancoragem esquelética na ortopedia, e tem que ter o seu respeito em relação a isso. Então, ele já falava e já preconizava o uso da ancoragem esquelética no momento tardio do crescimento. Então, ele falava nos seus artigos, ele frisa bem esse momento. Então, ele não deixa isso na fase da infância. Então, indicado para pacientes acima de 11 anos de idade, eu acho que ele, quando ele se refere à idade cronológica, ele está se referindo a um período da maturidade esquelética mais avançada. Olha lá. Sítios de instalação. Na crista infrazigomática, a nossa velha conhecida do nosso IZC, entendeu? Que a gente aperfeiçoou para isso, e aqui na região do canino. Então, tudo isso, a placa e como ele fazia. A mecânica aí mostrou os elásticos produzidos de força 250, 300 gramas. E ele fez uma casuística com 25 pacientes tratados com placas com auxílio de tomografia. E no resultado desse trabalho, o que ele pôde mostrar para a gente? Qual foi a contribuição importante dessa ortopedia com ancoragem esquelética para a gente? Em 32% dos pacientes, teve um avanço do terço médio de 4 a 5 milímetros. 4 a 5 milímetros, um avanço de terço médio, Milani. Você jogar uma maxila de um paciente 5 milímetros para frente, é uma coisa absurda numa classe 3 esquelética. A gente aqui está falando de uma correção sagital do problema. Você ainda tem o problema, você ainda tem como carta na manga a compensação dento-alveolar possível ainda desse paciente. Então, quanto que eu posso reverter uma maloclusão esquelética severa nesse paciente utilizando essa ancoragem esquelética? Então, os problemas eles começam a ter uma luz grande no final do túnel com esses trabalhos vindo com essa magnitude. Em 48%, 50% dos pacientes quase, olha só, tivemos um avanço de 2 a 3 milímetros da maxila, e isso é uma coisa muito grande. A gente está falando aqui em milímetros, fora a compensação dento-alveolar. Então, praticamente, você livra o paciente de uma cirurgia ortognática. Então, você volta aquela conversa que a gente teve aqui no início da aula. Qual o momento de você abordar um paciente? O momento é um momento inicial, um momento que o paciente tem que ser acompanhado por um ortodontista, por um ortopedista, por um odontopediatra, com formação de ortopedia, de crescimento e tudo, desde o início da sua vida, entendeu? Desde que tenha o conhecimento, a adequação dos conhecimentos adequados para poder orientar o crescimento desse paciente para ele ter menos deformidades faciais, deformidades funcionais, deformidades dentárias e esqueléticas. A ortodontia hoje, ela foge do âmbito em que a preocupação é simplesmente o posicionamento dentário. Então, o ortodontista hoje que se preocupa simplesmente em corrigir apinhamento e diastema, com muito desculpa da palavra, mas é uma coisa muito pobre, medíocre no século que nós estamos vivendo.
Então, a gente tem uma visão mais holística do problema, a gente precisa estar atento ao paciente como um todo, a funcionalidade, a dinâmica da mastigação desse paciente, a dinâmica da respiração, da oclusão, da estética facial desse paciente como um todo, para poder contemplar um melhor tratamento, melhor funcionalidade desse paciente. Voltando ao trabalho. E 20% dos pacientes não houve avanço do terço médio, chegando de 0 a 1%. Ou seja, 80% tiveram bons resultados. E na mandíbula? Como é que esse protocolo com placas funcionou na mandíbula desses pacientes? Ó, distalizou a mandíbula em quase todos os pacientes. Talvez o termo distalizou, mas jogou a mandíbula para trás ou redirecionou o crescimento. Então vamos entender aqui de uma forma. De 4 a 5 milímetros, que é uma magnitude bem elevada, 12% dos pacientes, 3 pacientes, de 2 a 3 milímetros e 20% dos pacientes, que são números elevados, números bastante contundentes de uma maloclusão esquelética de classe 3. E pacientes antes de 9 anos de idade, prefere-se o tratamento menos agressivo, sem a ancoragem esquelética. Tratamento com máscara facial, aqui eu não faria um tratamento com máscara facial, eu faria tratamentos com outros tipos de dispositivos da ortopedia funcional em si. Não é o tema que a gente está abordando hoje, mas é só um adendo. Pacientes tratados com placas e sem disjunção com idade média de 12 anos mostraram 2 vezes mais protração, mais avanço maxilar em relação a pacientes com 8 anos de idade que utilizaram máscara facial com disjunção. Então, mais um trabalho do Declercq mostrando que a ancoragem esquelética, quando ela está bem indicada, quando ela está bem trabalhada, quando ela está bem instalada no paciente e o paciente colabora para que essa instalação desses dispositivos, ela funciona talvez melhor do que mesmo de uma máscara facial, que é a velha conhecida dos ortodontistas. Então, ainda por incrível que pareça, no século de hoje, em que a ancoragem esquelética não é mais novidade para ninguém, a gente vê ainda mais da metade dos ortodontistas que não trabalham com ancoragem esquelética nos dias de hoje. Muito então, mais da metade, Mauro. Muito mais. Muito então, mais. Eu não consigo conceber. Eu quero ser um ortodontista de ponta, eu quero ser um ortodontista bom. Primeiro, você tem que se dedicar, tem que estudar e, você tem que, infelizmente, você tem que sair de uma zona de conforto. Você tem que fazer uma coisa que já está aí comprovado, que já está passando, você está assistindo, e o que está faltando para você fazer? Exatamente. Entendeu? Nada, poxa, porque se o Milani faz, o Milani quem é o Milani? Ele tem uma cabeça que pensa e tem 2 mãos que fazem trabalhar. Eu não tenho nada diferente do Rodrigo, do Mauro, então eu vou fazer. O que ele pode ter? A experiência vem com o tempo. Vem com o tempo. Vou pegar a técnica, eu vou querer saber como é a técnica, como é que pega a experiência, eu vou pegar com mais experiente, para poder me dar o bizu, o caminho das pedras, para poder fazer. E é isso mais ou menos o que a gente está tentando passar aqui. Olha essa última conclusão aqui. Estudos recentes mostraram que tratamentos com ancoragem esquelética com elásticos intermaxilares são mais eficazes na classe 3. Lembra que eu falei? A classe 3 esquelética é a maloclusão das mais delicadas e difíceis para a gente resolver dentro do consultório, do que tratamentos com máscara facial mentoneira, que resulta menos compensações dento-alveolares. E a gente vê que ainda tem uma gama de gente insistindo em não aprender ancoragem esquelética. Os trabalhos estão aí, isso não é nenhum trabalho novo, trabalho com 10 anos de trás, 5 anos atrás, trabalhos recentes, antigos. E o que está faltando para a gente poder fazer isso com magnitude não é nada muito de outro mundo. Então falta um pouco de consciência, e graças a Deus que tem algumas pessoas aqui assistindo esse trabalho da gente, a gente pode disseminar isso um pouco, mas mostra, olha só, o quanto que eu tenho uma opção terapêutica para poder simplificar a técnica, reduzir o custo, melhorar a instalação. Então, nesse afã, eu fui lá em 2014 e fui fazer uma tentativa de uma correção de uma paciente minha. Botei 4 mini implantes de titânio, que era o que eu tinha na manga, né? Uma paciente que estava final de crescimento praticamente, e meti elástico, logicamente com um elástico com vetor muito verticalizado, isso em 2014, levantei a mordida da paciente, enfim, deu com burros na água.
caiu 3 mini implantes da paciente, não resolveu nada, voltei para minha frustração e fiquei chorando, esperando lá os trabalhos chegarem no Brasil, mas a minha luta continuou. Eu também afoguei, mas segurei na boia e fiquei ali em cima, esperando alguém me capturar ali em cima do mar. Até que veio Manhães, Grande amigo, grande professor. grande professor, grande amigo, tive o prazer de estar com ele lá em Natal, tirar algumas dúvidas, conhecer pessoalmente a técnica dele, e que ele facilitou e muito o nosso trabalho com a melhora da técnica do Benedict Wilmes. Então, veja só, o Declerc ele introduziu, o Wilmes ele deu uma melhorada, tirou a metade das placas e deixou a ancoragem com o mini implante, e veio o Manhães, que mostrou um trabalho da placa Manhães trabalhando somente com mini implantes, fazendo a parte da correção esquelética. Um pouco de discordância a respeito do Manhães, mas o que seria onde tem crescimento tem discordância. Ele bota aqui que é uma terapia que pode ser iniciada a partir dos 5 anos de idade. Admiro muito, eu questionei isso dele pessoalmente, então não estou aqui falando, não é nada que a gente não tenha conversado entre colegas. Eu sou amigo do Fernando Manhães e eu conversei com ele, eu não concordo muito nessa precocidade da idade. Meu ponto de vista da parte ortopédica com a placa Manhães, seja ela com ancoragem esquelética na ortopedia, seria uma coisa mais tardia. Mas isso são experiências, são diferentes profissionais, então a gente sabe que todos, tanto Manhães quanto você, como qualquer outro profissional, tem resultados incríveis e fascinantes. Sua forma de trabalhar é que sim, às vezes varia. Então aí veio o Manhães e facilitou a barra Manhães, em vez de utilizar aquela placa na região da região anterior da mandíbula, 2 mini implantes, simplificou e muito a técnica. Entendeu? Ficou acessível agora para todo mundo. Então não justifica mais agora aquele negócio. É muito caro, é muito complexo, é muito trabalhoso, isso tem que ser um implantodontista, isso tem que ser uma formação XYZ. Isso é desculpa, com todo respeito, para quem não quer sair de uma zona de conforto de aprendizado. Então olha só o que o Manhães desenvolveu. Tudo apoiado agora só em mini implantes, o mesmo protocolo, a mesma correção esquelética do problema, com resultados incríveis e fascinantes, que ele vai mostrar melhor que qualquer um no sábado, e que eu tenho logrado sucesso na prática clínica dessas complexidades, dessas resoluções desses problemas esqueléticos. Então, a ancoragem bicortical, produzida pelos mini implantes, não vou falar muito dele, aqui são próprios slides tirados da rede social do Fernando Manhães, e um pouco aqui do caso clínico feito lá dentro da nossa escola, pela nossa equipe. Até esse caso eu tirei até, achei bem interessante, pedi ao professor Mauro Melo, foi tratado lá na escola. Então a paciente, olha só, que tinha uma deformidade com comprometimento facial, esquelético, de funções periorais, de mastigação, de fonação, de tudo, e que ela tinha, olha, a maloclusão dessa paciente, uma idade já avançada, um pouco avançada, uma mordida cruzada quase que completa, uma atresia de mandíbula, uma atresia dento-alveolar, uma tentativa de compensão, mas sem muito... Não tem como resolver isso naturalmente. E a tentativa de resolução por outros métodos é meio que complicado, até porque é uma paciente que ela tem os molares rasos para poder apoiar um disjuntor, para poder apoiar um dispositivo para facilitar o uso de máscara facial. Então, a paciente com a dentadura mista, bem indicado nesse caso, para fazer o quê? Um protocolo Manhães. Então, foi o tratamento de escolha, feito dentro lá da nossa escola, supervisionado pelo professor Mauro. Olha lá. E a instalação de uma placa de uma barra Manhães modificada. Aí, no caso, a instalação do mini implante não foi possível na mesial do canino, foi feito na distal do canino e o gancho na região anterior. Então, esse paciente, olha aí, a barra articulada e o mesmo protocolo, elásticos intraorais, 24 horas,
E quando o paciente podia, ele utilizava uma máscara facial em casa, à medida que ele contribuísse. Mas os elásticos eram trocados de 12 em 12 horas. Nossa, que disjunção, hein? Disjunção violenta, né? Muito. Bela Maravilhosa. disjunção. Com 2 mini implantes só, viu? Fantástico. Abriu aí no mínimo uns 8, 7, 8 milímetros. Exatamente. Não tem limite. Então, olha o diastema criado na paciente. Olha, já há uma melhora significativa dos aspectos faciais dessa paciente. Olha a fase inicial e a fase Nossa, intermediária. fantástico. Então não tem nem. Olha a zigomática, a região zigomática, a relação labial dessa paciente, o ângulo nasolabial, o volume de lábio superior. Nossa, a É uma maxila mudou coisa completamente. completamente. Olha que a gente ainda tem pano para manga ainda para trabalhar nessa paciente. Ela está no meio do tratamento. Um outro caso clínico aqui, um paciente que a gente utilizou a máscara facial com auxílio do buccal shelf. Então, um paciente no final da puberdade, 17 anos de idade, em que estava utilizando a máscara facial e que a gente precisava controlar um pouco para não deixar essa mandíbula, esses dentes mandibulares da paciente protruírem durante a correção desse apinhamento inferior. E aí a gente utiliza o auxílio da ancoragem esquelética, segurando e distalizando um pouco esses dentes inferiores, ao mesmo tempo vai dando tempo da maxila trabalhar. Porque o que acontece? Olha, quando você tem uma maloclusão esquelética de classe 3, e que você está fazendo um tratamento, abordagem ortodôntica num paciente jovem, adulto jovem, seja lá, um paciente desse, por exemplo, com 17 anos de idade, a gente sabe que ainda tem, principalmente em classe 3, aquela história do crescimento tardio da mandíbula. E esse paciente 17, 18, 19, 20 anos de idade, isso pode piorar durante a tua ortodontia, é necessário que você faça um controle disso. Então, nessa paciente, por exemplo, em que a gente está com pouca sobressaliência ou tendência de mordida aberta, qual foi, salvo engano, foi proposto para ela utilizar máscara facial noturna com um protocolo de força de 250 a 300 gramas, não mais do que isso, e os mini implantes, a ancoragem esquelética na mandíbula para segurar a protrusão dento-alveolar, a protrusão dentária desses dentes, até mesmo produzir uma distalização dos dentes inferiores para facilitar a correção. Então, a gente utilizando aqui, mesclando ortodontia com a máscara facial com ortopedia e com a ancoragem esquelética, travando, segurando durante a correção da ortodontia da classe 3 da paciente. Então, uma mecânica completamente aqui misturada do ponto de vista de ferramentas para corrigir essa maloclusão. Olha lá, os caninos. Não tinha espaço nenhum para a gente pôr esses caninos no lugar. Montados os aparelhos, criando os espaços. E nesse momento, depois mais ou menos alinhado e nivelado, uma classe 3 esquelética da paciente. Se dá para ver bem aqui, pelas medidas. 7 meses de tratamento. O que foi instalado? Após mais ou menos um avanço da parte de alinhamento e nivelamento, sem os caninos estarem presentes, a instalação do buccal shelf. Olha aí. Um dastil, que facilita e muito a instalação. Então, não é missa de corpo presente, mas o poder de corte desse mini implante para uma região mandibular é sensacional, não tem nada parecido em termos de mini implante. Acredito que vamos ter melhoras aí de outros sistemas, sim, mas por enquanto ainda não é o que a gente tem de melhor aí de ponta ativa para facilitar o trabalho, principalmente daquelas pessoas que têm dificuldade de instalação. Então, Inclusive, Mauro, você foi uma das pessoas que fizeram o teste dos dispositivos novos da ponta. Lembro, te levei para você lá em Portugal, te dei em mãos. demais. Ele foi um dos principais aí nas melhoras do dispositivo e a ponta foi um dos principais. É que todo mundo fala que hoje a ponta ativa é fantástica. E eu venho trabalhando desde a tua primeira geração do DataSteel. Sim. Então eu tenho trabalho, você até viu no avião, a gente sentou ali e te mostrei. Então eu tenho os mini implantes desde a primeira geração. E o que eu vi, o que eu acompanho?
nos meus cursos, eu já tive aluno que não conseguiam instalar, Rodrigo, o Buccal Shelf porque tinha tendinite e às vezes mulheres que precisavam utilizar muita força e tinham dificuldades. Eu lembro aqui, posso lembrar a Carolina, alunas que fizeram comigo, a Germana, e que tiveram muita dificuldade. Poxa, Mauro, é muito duro, é muito difícil, eu não estou conseguindo. E isso às vezes me afligia, porque eu ficava, meu Deus, eu estou dando uma formação e será que esse meu aluno não vai conseguir dar continuidade? Então, tem uma solução agora. Sai uma nova geração de mini implante com a pontativa com um poder de corte melhor. Vou trabalhar e vou te dizer. Então, eu passei para ela essas informações e hoje ela tem, por incrível que pareça, fiquei super feliz, porque eu vejo ela postando casos de instalação que ela, no meu curso, durante a prática, ela não estava com uma certa dificuldade. Eu fico muito feliz quando eu vejo o aluno postando, produzindo e mostrando o trabalho, ou seja, proliferando o conhecimento da gente, né? Isso é muito bacana, Sim, com logicamente, com a certeza. evolução da É, a técnica que melhor, você é, contribuiu para a gente. a melhor coisa que a gente fala é assim, né? Tudo que nós ensinamos, tudo que nós mostramos, a melhor forma de você saber que realmente está funcionando é que o aluno possa reproduzir. Então, acho que é o principal aí. É uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é o aluno mostrar. Bom, Exatamente. vamos lá. Então, segurando lá, travando essa protusão do maxila, criando até um pouco de espaço para botar esses caninos no lugar. O paciente utilizava mais 12 meses depois, 15 meses depois, aí já a gente controlando essa parte do alinhamento e nivelamento do paciente. 18 meses, lembrando, esse paciente estava utilizando noturnamente a máscara com um protocolo de forças leves, com uma sobrecorreção, se você olhar do ponto de vista do pré-molar e dos caninos, da classe 2, mas isso é necessário para esse tipo de paciente que tem esse tipo de maloclusão esquelética. A sobrecorreção, nesse caso, ela é bem-vinda e deve ser feita, a sobrecorreção da classe 2 para o paciente, porque a recidiva vai ser certa. Então, a todo momento, o paciente sendo monitorado com elásticos, um renivelamento com a inclusão dos caninos, agora no alinhamento e nivelamento, a DOC final na paciente, aqui entrando na fase de finalização, praticamente o caso pronto, e um pouco de... Olha a melhora esquelética do ponto de vista do antes e depois. Então, a gente ganhou o volume da maxila dessa paciente, controlou praticamente a inclinação dos incisivos da paciente também, a inclinação dentária, 26 meses de tratamento, sorriso da paciente e a oclusão final. Nossa, ficou lindo. Me parece que era classe 3. Nem parece que era classe 3. Então, a paciente com restabelecidas as funções, a estética facial, a dinâmica, a mastigação, a oclusão, usando as contenções. E vou falar um pouco rápido agora do Marco, até para mostrar um pouquinho de casuística, porque o Marco, querendo ou não deixa de ser uma ortopedia, com ancoragem esquelética, e tudo começou também há 10 anos atrás. Então, em 2010, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo em 2010 que os grandes nomes da ancoragem esquelética estavam produzindo e eu estava fazendo o quê? Não tinha Netflix naquela época para eu estar assistindo tanto Netflix. Então, aí vem o Ki John Lee, propôs uma mudança de resistência. Até então, essa história de junção da maxila era coisa só para crianças e adolescentes. E aí veio esses trabalhos em 2010 do Lee, que tratou um paciente com 20 anos de idade. Então foi um grande marco na divisão de mares. Então não vou prolongar um pouco mais aqui, vou passar um pouco mais. Esse foi o trabalho dele. E mais tarde veio o Moon, em 2012, evoluiu nesses estudos. Esse, sim, é um dos grandes nomes, eu acredito que hoje, nessa parte de... E eu fui lá conferir pessoalmente. Olha aí. Ele tá Você com a sabe carinha que de mais velho. nós fomos para a Romênia ano passado, em outubro, e nós assistimos palestra com os dois. Ah, que Com, bacana. com os dois. Foi o Congresso Mundial de Ancoragem e estavam os dois lá. Nós assistimos a aula palestra dos dois. Eu só tive Fantástico. o prazer de assistir o curso do Moon. Não tive o Lee, não.
Bom, e aí veio o Moon e teve lá o seu trabalho que ele mostra em todos os seus congressos, que é o trabalho também que tem bastante respeito e credibilidade, mostrando, olha a quantidade de disjunção que ele produziu, comprovado tomograficamente, e a correção esquelética. Bom, a partir daí, veio uma coisa agora chamada planejamento 3D. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e o meu ponto de vista que é um pouco diferente do que a gente vem praticando hoje. Então, até um pouco polêmico. E aí vem a história, o entendimento da melhor posição do torno de expansão para receber o mini implante, ou seja, do disjuntor, junto à rádio palatina mediana, é fundamental para a mecânica. Será que é mesmo? Eu vou polemizar um pouco isso, viu, Rodrigo? Eu vou dar um pouco da minha opinião própria aqui, porque se não for para polemizar, eu nem entro. Então vamos lá, individualização. O que é conhecido? A distância entre as corticais ósseas do palato e do assoalho da cavidade bucal, para poder determinar o tamanho do mini implante que vai ser instalado lá. Então, a análise tomográfica, aquela necessidade da tomografia. Bom, isso tudo me deixa um pouco também desconfortável, para ser sincero. Porque, poxa vida, tomografia, em todos os casos do paciente, tem aluno meu que não tem consultório que tem acesso a tomografias e tem as coisas que são... Mas isso é o protocolo para ser feito. Bom, mas vamos lá, mas Mauro, como é que você vai fazer uma tomografia, como é que você vai fazer um planejamento se você não sabe a distância das corticais do paciente para você selecionar o melhor tamanho do mini implante para apoiar no marco do paciente? E aí eu preciso também individualizar, porque eu tenho alturas diferentes de bases ósseas, do lado direito e do lado esquerdo, para poder escolha de tamanhos diferentes, inclusive da ancoragem esquelética. E o meu primeiro questionamento. Na hora que você faz a tomografia, eu vou até voltar a imagem aqui para mim. Quando você manda fazer a tomografia, você manda guia cirúrgico para fazer o corte na altura que você vai fazer a instalação do seu mini implante? Você bota lá, na distal do pré-molar, na mesial, na distal do molar, onde eu quero corte daquela região. Porém, sim, vem aqueles vários cortes milimetricamente, que na hora que eu vou selecionar para determinar o tamanho da quantidade óssea, na hora que eu vou instalar o meu mini implante, será que eu sou preciso, como na tomografia, de 1 milímetro mais para distal, mais para mesial, mais para frente ou mais para trás? Será que isso está sendo tão preciso? Então, esse é o primeiro questionamento. Eu sei que tem protocolos que utilizam guias para fazer a tomografia. Guias, quer falar. Só com guia. Existem muitos. Só com guia. Então, isso é o que vai funcionar. Então, se não funciona com guia, se você não faz tomografia com guia, fica muito susceptível a você estar pouco utilizando o que você está querendo, que é melhorar a qualidade de instalação. Então, sem guia anatômico, complica a fidelidade da instalação do DAC. Outra questão, a necessidade de customização do disjuntor para compensar as irregularidades do palato. E aí a gente tem laboratórios, como o daqui, que é mais famoso aqui, para compensar essa diferença de altura de palato para customizar o parafuso. Isso por quê? Porque a gente tem diferenças nas alturas, a anatomia do palato do paciente é diferente. Então, a correção dessa divergência para a instalação do MARP, ela é feita durante a customização do parafuso, do disjuntor. Meu segundo questionamento. Pequenas inclinações alteram o resultado da disjunção? Vamos pensar um pouquinho. Vamos aqui. Não estou falando grosseiro, tá? E aí isso é uma coisa maluca minha, pode até ser que isso cabe uma discussão até grande entre a gente mesmo, e você pode dar a sua opinião própria agora também. Imagina que eu tenho 2 pilares. E eu quero separar esses 2 pilares rígidos, e que eu vou pôr aqui no meio desses pilares um disjuntor, no caso. Vou tentar pô-lo o mais horizontal possível. Esses 2 pilares são rígidos e aqui um disjuntor mais horizontal possível, apoiado lá embaixo, próximo à base. Se eu inclinar pouquinho, será que eu vou ter alteração ao ponto de inclinar mais isso aqui, inclinar mais isso aqui? Ou eu vou conseguir fazer a disjunção da mesma forma?
Eu não estou falando aqui de grandes inclinações. Em grandes inclinações, logicamente, que eu vou ter uma tendência maior de inclinação desse tom. Agora, em termos de tentativa de buscar a horizontalidade o paralelismo com essa base óssea, um pequeno erro nessa tentativa, será que isso vai comprometer essa disjunção? Ou será que não seria uma necessidade muito mais laboratorial do que clínica? Então, esse é um questionamento que vale a pena a gente pensar. Isso é uma coisa para a gente pensar, todos nós, na ancoragem esquelética, tá? E que eu fico questionando, poxa, será que existe realmente essa necessidade dessa customização? Será que pequenas alterações de 2, 3, 5 graus vão comprometer essa disjunção ao ponto de fazer com que haja uma inclinação inadequada do plano maxilar do paciente? Se você souber alguma coisa, eu peço até, por favor, que você se pronuncie a respeito da sua opinião. Então, estou dando uma opinião muito própria minha, o que eu questiono e o que eu acho. Eu acho, na minha opinião, até diria que eu não acho que vejo grandes diferenças se você tiver pequenas imperfeições, não grosseiros, volto a repetir, na inclinação disso. Eu acho que isso, como o disjuntor ele é próximo à base óssea, e você quer fazer a disjunção, então essa pequena alteração ela não vai comprometer o fato de você fazer a disjunção com ou sem customização do aparelho. Eu acredito que pequenas alterações não tem muita diferença, grandes sim. Agora, é que eu não posso falar, mas teremos algumas coisas novas aí, que realmente eu não posso falar agora, que está planejado, por exemplo, essas pequenas alterações vão ser muito fáceis de corrigir laboratorialmente. Então, isso aí vai ser muito tranquilo para arrumar. Então, você mesmo vai conseguir ajustar. E outro ponto, estava falando em relação à colocação dos parafusos naquela determinada posição. A mesma coisa que eu falo no IZC. Às vezes, a gente vai fazer tomografia para fazer um IZC ou para fazer um MARP, tanto faz. Se você não fizer um guia, se você não fizer a junção do DICOM com STL, você unir os dois. Ontem a gente estava até falando de software. O Blue Sky é um ótimo software que consegue unir os dois. Se você conseguir unir os dois, tá? E fizer um guia, tá? Que o guia hoje, quem tem impressora, é muito barato. Vai sair aí R$10, R$20, faz um guia. Nem isso. Sim. Dependendo da impressora. Então, se você conseguir, se você manipular esse software, colocar os dois, e você fizer o guia, você consegue perfeitamente posicionar o MARP e posicionar os parafusos conforme a tomografia, porque o guia ele é perfeito. Do jeito que você manipula a tomografia, manipula o STL, você consegue unir os dois. Então você coloca os parafusos na tomografia e faz o guia no modelo, porque ele une os dois. Eu acho que o melhor programa que tem é gratuito. Então isso é fantástico para você fazer o guia. Aí sim você consegue colocar, posicionar o parafuso idealmente, do jeito que você está vendo a tomografia. A mão, eu acho muito complicado. Por quê? Porque nenhum sistema, tá? Qualquer sistema de MARP, ele não tem um encaixe que você coloque o parafuso perfeito. Só se laboratorialmente você fizer o encaixe que ele vá naquela posição. Mas isso você faz com guia. Então, para você fazer isso, tem que ter o guia. Então, sem guia, acho muito difícil você fazer um MARP, você conseguir o que você replica na tomografia para o. Que nem você que é protodontista, eu também sou. Então, você sabe que às vezes você olha a tomografia e você vai fazer o implante, você não consegue reproduzir o que está na tomografia, o que você viu, você planejou, para a mão livre. É impossível. Você não consegue colocar do mesmo jeito. Então, você tem que fazer o quê? Um guia para poder gerar isso daí. Então, se você tiver um guia, perfeito. E mesmo com o guia, você sabe que às vezes dá diferença. Mesmo com o guia. Então, quer dizer, será que o guia realmente é a solução? Eu posso falar que melhora, mas nem sempre é 100%. Nem eu sempre, também acho que não é 100%. Então existem esses detalhes aí. Mas dentro de pouco tempo, como eu te falei, você já sabe o que é.
Mas dentro de pouco tempo vão ter mudanças aí que vão ser muito fáceis de você posicionar, que você vai ter liberdade de colocar o parafuso não só às vezes naquele local ali que tem que ser pré-estipulado pelo aparelho, mas você pode modificar um pouquinho para distal, um pouquinho para mesial, então você consegue manipular de uma forma mais fácil. Então, isso daqui a pouco está aí, já está aprovado, mas falta uma segunda parte ainda. Mas a minha opinião é essa, com guia você vai ter uma melhora muito grande, tá? IZC, você quer, por exemplo, fazer com guia, se você quer fazer com tomografia, ótimo, perfeito, acho fantástico. Se eu pudesse fazer, eu faria em todos os casos. A minha realidade de Portugal é completamente diferente, o tomógrafo é só hospitalar. Você sabe, você dá aula aqui, então você sabe que é complicado a tomografia. Então a tomografia vem, se eu pedir ainda para fazer com afastador, aí que eu não vou receber mesmo. Então, quer dizer, se eu fosse pedir tomografia, eu tivesse que fazer um guia, eu conseguiria colocar na posição ideal. Agora, essa não é a minha realidade. A minha realidade eu tenho que fazer ali no posicionamento. Então, se você faz a tomo e você não faz o guia, você não consegue unir. Você vai fazer por aproximação. Você vai ter uma ideia que tem outra, mas é aproximação. É a mesma coisa do marco, você vai fazer por aproximação. Tá? Essa é a minha opinião, que se você tiver guia, você consegue chegar o mais próximo da realidade de tomografia. Se você não tiver guia, você não chega. Verdade. Corroboro com a sua opinião. Mas é polêmico, é polêmico. E o questionamento 3, quantidade de parafusos de acordo com o paciente. Então, o Moon, ele preconiza crianças disjuntor normal, adolescentes 2 mini implantes e adultos 4 mini implantes. Bom, por via das dúvidas, eu sempre procuro, eu não sei como é que você trabalha, trabalhar com 4 mini implantes. Com 4. Entendeu? Por quê? Porque, Mauro, cai mini implante do mar? Cai. Às vezes cai um, e se eu tiver só com 2, caiu um, comprometeu meu trabalho. E se eu tiver com 4, tem um ainda segurando de um lado e 2 do outro, eu continuo. Então, na medida do possível, eu faço um protocolo aqui, mesmo nos pacientes adolescentes, eu sempre que pode, sempre que possível, eu faço uso dos 4 mini implantes para apoiar no mar. Tá? Podendo contar aí justamente com alguma falha de intercorrência durante o tratamento. Então é mais ou menos isso. Olha esse outro casinho aqui, ó. Um paciente com atresia de maxila, um sorriso bem comprometido, uma mordida aberta também associada, uma disto, uma classe 2 esquelética, uma face convexa. Olha lá, todos os problemas associados com a maloclusão pertinente. Um caso complicado para resolver e que a gente pode se beneficiar aqui, olha, vou passar um pouco rápido com o nosso MAP, instalado na boca do paciente. O paciente fez a tomografia para a instalação. Seleção dos mini implantes após a tomografia. Os 4 mini implantes, fez a disjunção e em seguida tratamento ortodôntico com alto ligado, casamento perfeito. Entendeu? Seguindo aqui todo o protocolo, a paciente, e veja vocês, com um pouco mais de 1 ano, a paciente que tinha uma classe 2 esquelética, uma mordida aberta, uma atresia de maxila, um comprometimento do sorriso. E a gente resolveu. Essa paciente tirou o aparelho, mas infelizmente eu não tirei as fotos finais dela. Bom, mais um outro casinho aqui, olha. Essa paciente aqui, Milano, chegou para mim com essa látero, uma classe 3. Ela vinha utilizando, estava com tratamento parado, um aparelho fixo na paciente. Está há anos tratando, meio que perdido, sem pé em cabeça, o ortodontista não sabe, acho que estava perdido, não sabia o que estava fazendo, não dava para ver até por conta a quantidade de brackets descolados. Quando eu olhei para essa paciente, eu disse, não, reseta, zera tudo, vamos começar tudo de novo. Então, aqui a gente precisa de uma expansão, de uma disjunção nessa paciente, porque ela
embora ela seja grandona, ela tinha 12 anos de idade. Então, ela merecia, assim, uma disjunção. A gente precisava dar uma corrigida nessa látero dessa paciente, convidar essa mandíbula dela para se reposicionar. Então, ela tinha um comprometimento mastigatório também nessa paciente. Então, o que a gente fez? Removemos todo o aparelho, instalou um MARP. E aqui no inferior, fizemos um arco lingual com gancho na mesial do canino, para poder fazer uma mecânica esquelética de classe 3. Entendeu? Olha aí. Ficou bem horizontal. Vetor horizontal, exatamente. Então, a gente trabalhando uma melhora nessa parte esquelética da paciente. Fizemos aqui, olha, uma pista, um bloqueio, então não uma pista, mas sim um bloqueio da lateralidade para melhorar aquela látero da paciente, aquela simetria esquelética da paciente. Então fizemos um levante de mordida bilateral, porém desse lado um bloqueio, tipo uma rampa, para que a paciente ela não perpetuasse aquele hábito que ela tinha já de lateralidade. Então, à medida que a gente ia melhorando a correção esquelética da classe 3 da paciente, a gente ia convidando ela também a assumir uma nova postura mandibular, fazendo aquela correção daquela látero do paciente. Então, uma correção esquelética da látero, uma correção esquelética da classe 3, uma melhora para poder entrar com a ortodontia posterior num caso muito mais confortável, numa condição mais confortável para trabalhar. Olha lá, trabalho. Passar um pouquinho rápido aqui agora. Agora só o desenvolvimento. Olha, aqui já entrando na parte ortodôntica, é uma fase bem mais confortável para conduzir o caso. Com alto ligado. A melhora, olha só, a face da paciente mais centralizada, a melhora da látero esquelética daquela paciente. Lógico que aqui tem tudo tecidos moles comprometidos, uma memória viciosa da mastigação, que tem que ser estimulada aqui, padrões mastigatórios. Olha lá o bloqueio. E a ortodontia trabalhando junto com a ortopedia e o bloqueio da látero da paciente. Olha a alteração facial. Como ela chegou, como ela está se conduzindo, esse caso ainda está em condução. E esse aqui é o que eu estou alterando um pouquinho, Rodrigo. Então eu estou fazendo aqui o que eu chamo até de, eu digo ao meu cara do laboratório, eu quero uma inclinação de MM no meu marco, que são 20 graus aproximadamente da instalação dos meus implantes. Porque o que eu observei? Quando eu faço o marco, quando eu tirei alguns, na hora de remoção do marco, em alguns casos, eu tive dificuldade, porque o mini implante ele inclinou. Entendeu? Isso dificultou um pouco a minha disjunção e até mesmo a remoção do mini implante. Então hoje eu estou mudando, eu estou fazendo uma ancoragem aqui, um ângulo de instalação de 20 graus aproximadamente, 20 a 25 graus, orientado ao meu laboratório, que ele faça nesse sentido, para quando eu fizer a disjunção, para isso ser mais efetivo, finca pé na disjunção e na hora da remoção facilita a minha remoção. Então eu vou ter uma inclinação que eu chamei aqui de MM, Mauro Macedo, a inclinação de 20 graus, facilitando o trabalho do meu marco. Então, nessa paciente, por exemplo, olha lá, uma classe 3, com atresia severa. E essa paciente especificamente tem uma outra coisa também, olha lá, mostrando o que a gente mostrou no início. Final do crescimento, entrando na fase final, ainda temos alguma coisa de crescimento. Então, nessa paciente eu tenho pouco tempo para trabalhar. Eu preciso livrá-la logo desse problema esquelético, dar uma arrumada nessa casa para depois pensar em problema dento-alveolar, depois pensar em ortodontia nessa paciente. E aí eu preciso lançar mão dos dispositivos esqueléticos de ancoragem. Então, aqui eu lancei mão do marco. Lembra disso aí, Rodrigo? A lança. Então, aqui não, também é o... esse era estipulador. Exatamente. Então, aqui que eu fragilizo a maxila da paciente nessa altura da ráfia palatina mediana para facilitar a minha disjunção. Então, anestesio nessa região e dou uma fragilizada, várias pequenas perfurações
E isso eu tenho notado que facilita um monte a minha disjunção nessa região do mar. Então, esse até dá tio aí, essa. Sim, é estimulador ósseo. Exatamente. E aí a paciente utilizando, ela mostrando aqui no dia, ó, a instalação dela, um pouquinho tranquila. Não dá para ouvir, mas vamos lá. O que está acontecendo também, paralelo a isso? Rodrigo, a última informação. O que eu estou trabalhando aqui que vai sair daqui para o final do ano eu vou sair? Eu estou com a casuística de casos que eu estou invadindo o assoalho do seio, o assoalho nasal. Sem critérios. Sem critérios que eu falo, logicamente, com cuidados, mas propositalmente. Em que eu estou fazendo o antes e o depois para ver os acidentes, as complicações e as implicações clínicas Sim. dessa invasão. Entendeu? E o que eu tenho notado, não tenho tido, até agora, eu quero juntar uma casuística de 10 casos para poder fazer uma publicação bacana e poder ter um poder de palavra maior. Mas eu já estou adiantando aqui um pouco do que eu estou fazendo. Eu já estou perto de terminar essa casuística de casos finalizados para a gente poder ver que se o ortodontista ele errar e invadir um pouco esse assoalho de seio, no assoalho nasal do paciente, que isso talvez não tenha grandes comprometimentos, porque é uma área que até então para a gente é nova, a gente ficava com muito receio, a gente precisa de pilotos para poder fazer, esse é o nosso papel de docente, de professores. Então, finalizando, essa paciente especificamente eu invadi, não proposital, mas aconteceu isso, não estou me preocupando com isso. Essa paciente, eu já estou quase terminando aqui a tomografia dela, estou quase concluindo esse tratamento dela. Olha lá, a pontinha do... Está praticamente concluindo esse tratamento, eu vou remover esse mapa, é uma das 10 pacientes em que eu tenho uma invasão do assoalho do seio nasal sem complicações clínicas. E a última tacada que eu tenho aqui para falar, que é do velho e bom Revit. Eu vou passar um pouco rápido. O Revit, que é um tratamento de 50%, que ele diz, o Punches, que é 50% esquelético dentro alveolar. Porém, isso é muito controverso. Há quem diga que a proporção é menor da parte esquelética da dentro alveolar. Bom, o que acontece? Opa, deixa eu puxar aqui mais rápido. Que funciona? Funciona, sem sombra de dúvida. Então, eu tenho aqui pacientes que têm a severa classe 2 esquelética, que a gente faz um Advanced Sync, que é o Revit modificado do paciente, joga a mandíbula do paciente 24 horas para frente. E o que a ancoragem esquelética ela vai ajudar a gente nesse momento? Ou então está aqui o Advanced Sync, nos meus casos de ortopedia, nesses casos, esse paciente especificamente. A gente depois entrou com ortodontia e finalizou o caso dessa forma. Tá? Então, um caso finalizado aqui com Advanced Sync. Então, aqui a desenho anatômico inicial, paciente com 13 anos, sexo masculino, pós-Advanced Sync, pós-ortopedia. Veja que o avanço e a inclinação dos incisivos foi significante pelo desenho, então esse desenho anatômico foi eu quem fiz, para não diminuir o erro operacional, e aqui é pós-ortodontia. Então, pós-ortopedia e pós-ortodontia. Inicial, pós-ortopedia, pós-ortodontia. E o que a gente verificou aqui? O que a literatura realmente fala, a complicação que às vezes tem. O caso corrige, sem sombra de dúvida, eu mostrei a você lá. Então, eu tenho uma inclinação do incisivo inferior que foi aumentada, diminuiu um pouquinho na ortodontia. A resolução esquelética do problema praticamente foi diminuída no final de todo o tratamento e a inclinação dos incisivos superiores manteve um controle, praticamente a mesma coisa. Bom, mas onde é que eu quero chegar com isso? Aí ele veio para o follow-up 1 ano depois do tratamento e ele ainda está com estabilidade. Veja vocês que o caso, aí ele está 1 ano pós-tratamento. Um paciente tranquilo,
do ponto de vista e as alterações produzidas na face. Bom, e o que a gente está trabalhando agora em relação a essa ortopedia? Em 2013 saiu um artigo falando sobre a eficiência, a melhora da ancoragem esquelética junto do Herbst, para justamente minimizar esses problemas das inclinações dentárias, dentoalveolares, provocadas por esses aparelhos. Então, qual é a proposta? Trabalhar com ancoragem esquelética, reduzindo o apoio, o toque nos incisivos inferiores, principalmente dos pacientes, que é onde a gente tem as maiores compensações dentoalveolares. Então, segurando, travando um pouco essa inclinação dentoalveolar do paciente. Então, isso que a gente vem trabalhando agora. E agora, saiu em novembro de 2009, esse artigo bem fresquinho aqui da American Journal, mostrando também agora, olha, não só na mandíbula, segurando a protrusão, a inclinação desses incisivos, mas também na maxila, evitando grandes distalizações. Tudo no intuito de conter esqueleticamente, conter mais um resultado esquelético do que dentoalveolar. Então, é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando. Um agradecimento especial aqui a meu amigo. Vamos abrir agora para as perguntas. Vamos. Obrigado, Mauro. Fantástica a aula, vamos lá. A língua está bem evidente. Se já concluiu, teve estabilidade? Bem. Eu acho que ela quer falar aí no trabalho ortopédico com a língua, entendeu? Porque a língua, ele é um músculo que ele tem uma grande influência tanto na produção da maloclusão como na estabilidade da maloclusão. Então isso precisa sim ser trabalhado e ser acompanhado pré-tratamento, pós-tratamento. Em alguns casos, como nesses casos em que a gente faz uma intervenção tardia, onde a gente prioriza resolver primeiro o problema esquelético, a língua ela não deixa de ser tratada, mas ela é tratada secundariamente. Então a gente muda a prioridade do tratamento. Em vez de tratar primeiro os tecidos moles, a gente entra primeiro com tecido duro e depois com tecido mole. Porque senão a gente vai ter realmente uma recidiva. Ó, o doutor Nivaldo tá falando aqui, tá perguntando. Adorei sua ideia dos 20 graus de inclinação, perfeito. Ele quer saber inclinação MM. Ele quer saber comprimento e espessura. Considerando que não fez a tomografia da maxila do paciente, qual o tamanho dos parafusos que você usa? Puxa, isso é muito difícil, assim. Aí você vai com uma média, você me bota numa situação de saia justa, Nivaldo. Professor Nivaldo, vamos lá. Então, eu acredito, assim, para arriscar, a gente sabe que estabilidade esquelética, com menos do que 6 milímetros, você não tem uma estabilidade comprometida de apoio esquelético. Então, com mais o tecido mole, eu não arriscaria botar um mini implante com menos de 10 milímetros na boca, porque eu necessito de pelo menos uns 6, no mínimo, de ancoragem esquelética, tá? Contando com as corticais, e mais uns 2 milímetros de mucoso, de perfil transmucoso, com mais uns 2 do perfil do aparelho do disjuntor do seu paciente. Então, eu não atreveria a trabalhar com menos do que 10 milímetros num marco. Olha lá, eu falei que você ia arrumar rolo com o Edson. Obrigado, Edson. Um abraço, cara. Grande amigo também, ó. Com relação à tomografia na avaliação para a MARP, é um tema bastante longo, mas, minha opinião, sem avaliação tomográfica não existe tratamento. Falei. Raquel, professor Mauro, pede sempre a angulação de 20 graus para o MARP? Perfura sempre leve a sutura para romper mais fácil? Sempre é uma pergunta muito complicada. Eu até falei isso, então, dentro da ortodontia. Então, sempre e nunca são duas perguntas complicadas. Mas, hoje, atualmente, eu estou fazendo sempre com 20 graus a perfuração para o MARP, justamente baseado nos resultados anteriores de remoção de mini implante, né, do MARP que eu tive, que teve alguns casos, inclusive, de dificultar
a remoção, que eu tive que fechar até um pouco, tentar fechar um pouco o parafuso para poder conseguir remover. Eu não conseguia remover. Então, eu faço os 20 graus, que dá um fincapé melhor e dá uma ancoragem na hora de você fazer a disjunção, mais ou menos o pensamento semelhante do Manhães, na hora que ele quer protruir a maxila, que ele faz a inclinação da instalação do mini implante para protruir a maxila. Então, eu faço esses 20 graus, sim, no meu Marpio atualmente, que é o MM, e levo, e a outra pergunta, se leva e perfura a maxila. Sim, na medida do possível, se o paciente, logicamente, eu vou avaliar o paciente, tem paciente que é um pouco mais medroso, mas se ele permitindo, ele deixando, isso é sempre bem-vindo na disjunção. Ó, o Edson aqui, ó. Ainda falando sobre o uso do guia para instalação, penso também que seria a melhor opção. Porém, em breve vamos disponibilizar algumas novidades em relação a isso. É o que eu estava falando, vai ter algumas novidades. Maravilha. E o guia, Com você. se der para fazer o guia, que a gente conversei ontem na live com o Edson, é o principal. Se a gente conseguir colocar guia, é a melhor coisa. E hoje a gente consegue no meio, mas não é caro mais. Se você for falar em guia um tempo atrás era caro. Hoje não é. Hoje você tem uma impressora, você fala, não tem impressora. Tá, mas se você tiver conhecimento de mexer no software, você manda imprimir. Você não precisa ter uma impressora, você não precisa gastar 30 mil, 10 mil, sei lá quantos mil reais para ter uma impressora. Faz o planejamento, gera o STL e manda imprimir. Então hoje você fazer o guia é muito tranquilo. Se possível, depois dá uma ligada depois da live para a gente trocar uma ideia aí sobre isso. Eu vi sua live ontem, gostei do trabalho, a gente tem muita coisa aí para discutir. Dá para passar pelo menos mais uma hora discutindo. Mais uma hora. Bem, não tem mais pergunta, o pessoal está falando aqui, ó, o Franco está falando que está sensacional essa série, o pessoal está te elogiando. Bem, Mauro, eu só tenho que te agradecer. Sim, é conteúdo puro, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, Mauro, mais uma vez, obrigado. É uma boa semana e não tem como te agradecer por mais essa... Meus alunos, meus amigos, professores. Só deixar aqui, gente, o que eu vim falar aqui é um pouco da minha experiência, é um pouco do que eu faço, do que eu trabalho, do que eu ensino. Então, não sou dono de verdade e a verdade absoluta não pertence a ninguém. Então, o crescimento ele só gera com diferenças. E a gente precisa dessas mentes que têm coragem, que trabalham, que põem a cara a tapa para a gente poder justamente gerar mudanças de comportamento. Então, tudo baseado em embasamento científico, mas com muita prática clínica, com muita seriedade, com muito respeito aos nossos colegas, aos nossos profissionais. Pessoal, muito obrigado, abraço, obrigado, Mauro. Abraço, tchau, tchau.